Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo. E nós estamos aqui com a nossa convidada, Gabriele Gasparin. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Mais uma vez, sentada na cadeira da Conexo, eu gosto de vir aqui, viu? Para falar um pouquinho da minha história. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E a Gabriele, ela é empreendedora, fundadora da joieria Gabriele e gestora da Espaço Cris. A gente concilia algumas coisas entre vida, empreendedorismo, maternidade, família, é isso. Um pouquinho de tudo, né, Gabi? De tudo, isso mesmo. Verdade. E compondo a nossa mesa hoje, nós temos aqui o Ismael Cordeiro, que é o CEO da Conexo e gestor administrativo. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E como vocês já perceberam aqui, hoje um cenário diferente, a gente está do outro lado da mesa, porque a gente está iniciando um projeto fantástico para você, mulher empreendedora, que gosta de ver o nosso podcast, né? Nós tínhamos sempre essa mesa aqui, compondo do outro lado aqui, né, Lucas? Sim. Nós estávamos do outro lado falando com as empreendedoras. Hoje, você que é empreendedora, também vai conseguir ver o podcast nosso sobre um olhar feminino, né? Com uma ótica diferente, né? Eu tô ansioso para esse podcast. E compondo a nossa mesa aqui também, temos o Lucas Coelho, que é o gestor comercial aqui da Conexo. E é um prazer pra gente ter vocês aqui conosco hoje. Gente, que incrível, né? Obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Gabriele. Que energia, né? A gente sempre fez o podcast aqui, eu, Ismael, Leandro e Tony. E a gente está trazendo hoje essa leitura diferente, esse olhar diferente, né? Que é uma conexão com o universo feminino e trazendo o empreendedorismo, toda essa energia que a mulherada tem, que é incrível, né? Então quem é mulher vai se identificar, que está assistindo do outro lado aí, vai se conectar. E parabéns, eu já tô felizão. Eu tô feliz demais. Como é que tá sendo essa abertura? Como é que foi pra você, Vanessa? Né? O friozinho na barriga. Eu posso falar por nós duas que a gente se sente lisonjeada de ter essa oportunidade de estar aqui do lado de cá e falar um pouquinho da nossa história e também receber outras mulheres para compartilhar. Porque já era muito aconchegante e muito especial quando vocês nos recebiam aqui. Mas vai ser diferente, né? Um papo de mulheres. Com certeza, com certeza. A gente também está muito empolgada, né? Muito feliz em estar aqui junto com a Gabi, para a gente poder compartilhar aqui com vocês. É um prazer enorme estar com a Conex e agora é desse outro lado, né? Que orgulho. Eu falei muito, e a gente se sente muito lisonjeada. Obrigada aí pela escolha, né? Nós estamos aqui como hosts. Olha só. Chique, né? Nossa, eu até fui pesquisar hoje a palavra host, né? Qual era o termo? Qual era o termo? Era realmente o apresentador, o que faz a condução, né? Eu com o host aqui tá auxiliando nessa condução. Aí tem outras vertentes que fogem dessa área da comunicação, mas vem com esse nome. Até a gente tava brincando como é que é o encontro com as meninas. Eu falei que hoje era com a Gabi e encontro com a Vanessa. A Vanessa era a Fátima Bernardes. Depois eu falei que eu estava de frente com a Gabi. Era de frente, não era encontro, é verdade. Ó. Mas tá ali, né? Mesclou dois Juntamos temas, os né? programas. Sim. Isso. A ideia foi a mesma, a gente só trocou os programas. Vanessa, então, a gente está aqui desse lado, ansioso para responder tudo todas as perguntas. Lembrando que estamos sem roteiro, é um bate-papo descontraído para falar de empreendedorismo, falar um pouco também da jornada da Gabriele. E estamos prontos, né, Gabi? Não, da jornada de nós três, né? Como nós quatro, na verdade. Exatamente. Todo mundo empreende, sabe, dos desafios, das conquistas, do que a gente passa no dia a dia, na vida real. E é bacana trocar essas experiências, porque eu vejo muito quando eu tenho o hábito de ouvir muitos podcasts. Quando a gente escuta muitos podcasts, a gente se identifica e consegue solucionar problemas dentro da nossa empresa. Às vezes uma sacada que o podcast traz, você fala, nossa, eu estava passando por isso há dias e precisei ouvir uma outra pessoa com a mesma dor, trazendo isso pra gente se conectar e conseguir realmente resolver alguma crise. Isso é perfeito mesmo, né? E eu diria assim, que hoje o nosso objetivo, claro que eu vou entrevistar a Gabi, mas a gente também queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Ismael, Lucas. Vou começar fazendo algumas perguntas isso mesmo. também. Ó, Gabi, vamos inverter aqui, hein, Gabi? Acho que a gente vai fazer assim, ó. A gente conversa, né? Aí eles falam e a gente só complementa. A gente vai complementando aqui, né? Gente, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre como começou a Conexo, o podcast Conexo. Conta um pouquinho pra gente ali, ó, Ismael, Lucas. Essa história tem que deixar pro Ismael aí, que nasceu no coração dele, ele consegue trazer melhor. É isso aí, né, Lucas? E, inclusive, Vanessa, Gabi, o Lucas, ele foi
digamos assim, o conselheiro desde o início, mas foi a pessoa que acreditou no projeto, né? Então, a Conexo nasce como? A Conexo é uma empresa de soluções, né? Dentro da parte de gestão das empresas. E a gente... qual foi a ideia? E se tivesse uma empresa que resolvesse problemas? Todo mundo, né, tem seus problemas. Sempre, exatamente. E a gente foi conversando, uma conversa de amigos, e se tivesse uma empresa que resolvesse problemas? Aí nasce a ideia da Conexo. Só que não como Conexo, como uma empresa, era para ser Grupo Inove, para tu ter uma ideia, voltado para inovação, tecnologia, para resolver soluções empresariais. Né, soluções. Aí, né, a gente vem, conversa, e aí eu tive uma conversa com a agência Vulgata, com o Eliseu, inclusive, que é o que estava aqui, conversou com a gente, a Eliseu e a Fran, e eu trouxe o projeto e mostrei o projeto para eles. Como que funciona? Qual que seria essa ideia? É uma empresa de logística que cuida de processos, que dá treinamento de gestão, que dá treinamento de vendas, que trabalha com importação. É isso. Aí o Eliseu, cara, que legal. Bacana. Só que eu vindo pra cá, eu sou uma pessoa cristã, então eu vindo pra cá, eu senti no coração. E sentir no coração, você sabe quem é, né? Quem é cristão, né? Sim, sim. Como vocês vão fazer algo que é direcionado, que é algo para ajudar as pessoas, qual que é um dos maiores medos do ser humano hoje? Primeiro, né, o Lucas pode, né, ele trouxe isso numa palestra que ele fez, inclusive, e o primeiro medo é o medo de morrer. E o segundo maior medo é falar em público, ou estar sendo gravado, ou falar na frente de uma câmera. Então, o segundo maior medo é o quê? Falar em público. Em alguns casos específicos, chega a ser o primeiro lugar. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que morrer. É verdade. Então, veio naquele momento, e se você tivesse um podcast para... Porque eu era consumidor de podcast. Assistia as pessoas, assistia muita coisa. E aí, terminada a conversa, eu falei, Eliseu, só tem mais uma coisa, tá? Que eu queria compartilhar, que era a ideia de a gente ter um podcast para trazer os empreendedores, empresários, para contar as dores, falar dos problemas que enfrentam. Você tinha esse medo de falar em público? Não era o caso. Eu odiava tirar foto. Aí, conversei com o Eliseu, não, beleza, Ismael, tá. E ele olhou para fora e falou, tá vendo porque Deus mandou a gente comprar os equipamentos de podcast sem mesmo a gente fazer podcast? A gente comprou os equipamentos, tá aqui tudo guardado. Ele começou a tirar do armário microfone, câmera, isso e aquilo. Quando tem que acontecer, não é verdade. E estava tudo estruturado. Né? Inclusive, um abraço para o Eliseu, Fran, que acreditaram no projeto Conexo. Hoje é um marco para a gente, né? Esse podcast feminino, tá falando com o Lucas hoje de manhã, é um marco para a gente ter esse desenvolvimento e hoje chegar nesse nível de ter pessoas, né, mulheres aqui que passaram pelo nosso podcast, que contaram suas histórias, que vieram, que voltaram e que agora voltam, né, a estar do outro lado. E aí, continuando, a gente inicia. Só que o Eliseu falou, só vou te dar uma tarefa. Você vai precisar apresentar o podcast. Eu falei, não dá pra entrar só com a ideia. Não, tem muito. Você viu, olha só, né? Mais gente. Qual que era o medo lá inicialmente? Falar em público, tirar foto. E aí, o Lucas, né, a gente tem uma amizade de se conheceu em 2013, 2012. Então, a gente se conhecia e ele sabia disso. Só que o Lucas, ele já tem mais esse domínio de falar em público, já tinha participado de um podcast como convidado, comunicador, palestrante, treinador de pessoas, gestor, né? Então, né? E aí eu falei, mas tem mais gente, a ideia é contar com mais pessoas, né, apresentar o projeto da Conexo pro Lucas e tal. E aí o Eliseu simplesmente falou, não, a única exigência é que você participe. A exigência, tá, do contrato pra gente fazer o trabalho é que você participe junto. Olha só. E participe do podcast. Isso é muito comum, né? Porque ele viu um potencial em você que você mesmo não via. Porque a gente fica desse outro lado. Eu não sei como. Né? A gente fica se subestimando. Sim. Não, acho que eu não consigo, acho que eu não poderia. Assim, eu não sei como que ele viu, né? Um olho de águia, ou pensando no futuro, sei lá. Então... Ou um desafio mesmo, né? Ver se realmente vai encarar o desafio, né? E até ver se realmente, né? Vou fazer uma pergunta bem difícil, ver se topa mesmo, né? Isso, ou ver se é só, né, uma conversa fiada, né? E aí, a gente estrutura, né, automaticamente era um propósito,
Eu nem sabia disso, mas era um propósito a comunicação para minha vida, fazer essa conexão de pessoas, poder oportunizar isso para as pessoas, estava dentro do meu coração e eu não sabia, né? E aí a gente parte pro projeto, ok, eu aceito, né, o desafio, vamos fazer acontecer. Só que eu ainda sozinho, não tinha nem noção de como fazer, né? E aí o Lucas já era projeto desde o início, né? Aí eu falei, agora eu preciso convencer o Lucas a aceitar o desafio, que é um desafio absurdo, né? Aí, por mais que eu sabia que ele gostava de comunicação, tudo, mas eu tinha que convencer ele. E a Lara tinha acabado de nascer. Tava pra nascer. Tava pra nascer, né? Ou tinha nascido, não lembro. A Lara tinha nascido. Eu lembro que eu fiz uma ligação pra você assim, Lucas, eu vou na sua casa, tomar um café, conhecer a Lara e falar de negócios. Porque nós temos isso com a gente. Se você vai na minha casa tomar um café, você vai tomar um café. Não me vem falar de negócio. Você veio tomar um café comigo. Agora, se você vai falar de negócio, agora eu vou tomar um café, vou conhecer sua filha, vou tomar um café contigo e vou falar de negócio. Já tinha um roteiro. O roteiro pronto. Já para ele ficar preparado. Planejado, né? Já estava organizado. Para ele ficar preparado, né? E aí apresentei todo o projeto, da mesma forma que foi para a Vulgata, né? O projeto inicial era uma empresa de soluções, ministrar palestra, o Lucas é palestrante, então é algo que ele gosta, de desenvolvimento de pessoas, entregar soluções na área, em toda a área de gestão, enfim, né? Apresentei tudo para ele bonitinho e tal. Não, Ismael, acho que é legal, só que ele não tinha entendido, né? Aí eu falei, Lucas, e o último convite, tá? É para você participar com a gente da empresa e para você participar como host no podcast nosso. Para você, nós vamos ter um podcast onde a gente vai entrevistar, onde a gente vai, na época, entrevistar, né? Hoje é conversar, empreendedores que queiram compartilhar suas histórias. Eu falei, como foi, Lucas, receber esse convite? Nossa, eu tinha ouvido ali a história da empresa, né? Com tudo que ela oferecia, e eu fui ouvindo, porque a gente recebe muitas propostas, né? Por isso que quando eu vou falar de negócio, porque eu vou falar de negócio, porque tem gente que fala que vai tomar café, não é café, ele quer te vender algo, né? Isso tá tão comum. A gente nem escapa do café, uma reunião de marketing multinível, né? Sim. Quando você menos espera, você tá lá com alguma coisa. Ainda mais quando tem alguém, né, faz tempo que não fala contigo, te nunca, dá uma ligadinha. Aconteceu isso, né? Eu tenho essa cisma, tô com saudade de você, precisava ir na casa tomar um café. Daí tem um conhecido meu que falou, não, beleza, mas pode ser na empresa, né? Porque eu não tava em casa, eu trabalho e tal. Eu falei, pode. Ele chegou, mais um cara com uma pasta debaixo do braço. Cilada, Aí ele foi bem claro, né? Opa, então vamos falar de negócio, Aí ele traz toda a apresentação do negócio, muito lindo, bonito, maravilhoso, gestão de pessoas, logística, importação, exportação. Ok. Aí quando ele traz o podcast, eu falei, opa, muito bom, hein? Gostei, peraí. Comecei a gostar. Eu tenho um tato para podcast, sou consumidor de podcast, ouço bastante, inclusive eu compacto daquilo que você disse, que existem podcasts que esclarecem muitas tarefas para a gente que é empreendedor, que empreende, que precisa organizar operações, né? Coisas simples que para nós clareza. Tá tão embaraçado e traz uma clareza. Falei, Ismael, eu tô dentro, né? Não sei como é que vai ser o resto, mas o podcast eu tô dentro ali, o resto já tinha mergulho. Esse propósito. Já. E daí você falou, nossa, vou unir um propósito que eu já tenho, Ismael é uma pessoa que eu confio, vamos juntar. Isso, e eu tinha acabado de participar de um podcast da Associação dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, né? Eu sou gestor comercial do Parque Aquático em Araucária, do Araucária Parque. A gente tem uma parceria dele, Lucas, dá pra gente fazer uma entrevista com o pessoal do parque? Eu falei, claro, eu vou com o maior prazer. E um cenário assim maravilhoso, aquela atmosfera, né? Igual aqui. Nossa, a gente adora participar, é lindo, a gente se sente super poderosa, né? Mas não dá aquela empoderada, assim. Se você não veio ainda no podcast, você precisa vir, porque é muito especial mesmo. É muito especial, é transformador isso aqui. Sim. E aí, de cara, eu falei assim, eu tô dentro, não sei como é que vai funcionar o resto, né? As outras operações a gente pode montar juntos, desenvolver, criar os processos, mas o podcast, vamos. Eu gostei dessa o resto parte. Pode passar, eu fico Não, e Ismael adorou, né, Ismael? Porque era bem esse que estava mais assim, né? Falou, opa, perfeito, né? Era aí que eu precisava de ti. E era a questão da mesa, né?
Aí, tranquilo, a gente inicia, faz o primeiro, né? Sim. Fizemos o primeiro podcast, tal, com aquela ansiedade de como que vai funcionar e tal, isso e aquilo, organizado, tudo certinho. Quem que a gente entrevistou no primeiro podcast? A Fran. A Fran e o Eliseu. Que era Os proprietários da agência Vulgata, jornalistas, comunicadores de Sim. muitos anos. Então, assim, o peso A estreia aumentou. já foi de peso. A estreia já foi Vai assim em cima, para desafiar a gente, né? Sim, com certeza. Então, todo Com certeza. esse contexto que a gente traz é a nossa história. É como a gente começou. É quem participou. É quem iniciou no episódio número 1 e está aqui no episódio 190, 191, 195, não sei o número. Porque são tantos podcasts que se passaram. Imagina. Que está aqui num momento de transição, num momento que a gente está construindo algo novo, que está trazendo um projeto novo, que está trazendo essa voz feminina para o nosso podcast. Então, a gente tem a agência que iniciou o projeto com a gente, a agência que construiu a nossa marca, que construiu tudo. Então, Tem duas vertentes. Tem a Conexo, que oferece soluções empresariais, e o podcast, que funciona como propósito mesmo. o podcast é um propósito. E a parte da Conexo, vocês continuam trabalhando, então, com essa parte também de gestão, de soluções de gestões? Tem Sim. essa empresa também e o podcast, então, são duas? Exatamente, tem as duas vertentes, né? Até tem mais outras vertentes da podcast Soluções Empresariais, aí tem a Conexo Comunicação, né? Que a gente trabalha essa área aqui comunicativa, fazer network, né? Gerar relacionamento, conectar pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas realmente tem as outras áreas da empresa. A gente presta consultoria, auxilia empreendedores a criar processos, né? Porque é tão bacana quando... Lançamento de curso. Lançamento de curso é tão bacana quando Que bacana. vem alguém de fora fazer uma leitura do seu negócio. Sim. E porque às vezes é tão simples a mexida na peça, né? Pra cá, pra lá, Uma tira, engrenagem. aumenta, tira, e a gente está preso na operação e não consegue ter essa clareza. Justamente então, porque às vezes a gente está tão no meio, né? No É. meio da engrenagem. Da Quando tem engrenagem. alguém de fora olhando, às vezes é simples só gira um pouquinho que já Eu resolve. não acredito. Era só isso o tempo Era todo. só isso. Aí a gente fica pensando, né? Mas se era só isso, por que eu não consegui fazer, né? Porque precisava de alguém que não está dentro da operação para olhar para a operação macro, né? Não micro da forma que a gente está olhando. A importância desse olhar de fora, cima, né? Porque justamente, às vezes, a gente está tão envolvido no processo, ainda mais nós empreendedores, de uma maneira geral, a gente ainda se envolve muito no operacional. E a mulher, ela é muito minuciosa, então ela perde, às vezes, muito tempo com coisas pequenas. Esses dias eu escutei o relato de uma pessoa que me marcou muito também, que ela tem loja de produtos, de artigos para casa, decoração e tal. E ela foi morar fora do país e continuou com 2 lojas aqui. Ela tinha uma no shopping e abriu a segunda loja. E aí, uma pessoa foi visitar ela, que é bem próxima a mim, e falou, mas como é que você administra 2 lojas fora do país? Ela falou, administro muito melhor, porque agora eu tô aqui focada em planilhas, eu controlo a empresa pelas câmeras, eu vejo os processos, eu consigo organizar os horários. Antes eu me preocupava com a flor que tava no vaso, com a com o jeito que tava caindo o lençol na cama. Como a gente identifica. Pensando, gente, Fala. é isso. Se eu chego na minha loja, eu não vou olhar primeiro os processos, dá licença só um pouquinho, vou ver processos. Não, eu já chego, já tem cliente, eu já quero ficar ali com o cliente, aí já me envolvo no processo da venda, quando eu vejo já tô cuidando, porque acabou o papel de limpar a mão, e assim a gente vai indo. E essas tarefas secundárias, que elas precisam ser feitas, óbvio, mas vão deixando o estratégico de lado. Então você acaba perdendo tua energia, deixando de fazer o estratégico, que é para isso que o gestor tem que estar sempre atento, e focando em outras coisas menores, mais E a gente entra muito no operacional, né, em tarefas pequenas que não são tão importantes e às vezes acaba não sobrando tempo para o estratégico. Que às vezes essas tarefas também são prazerosas, né? Às vezes você também quer. Acontece muito isso. Não preciso. Posso fazer uma outra coisa, mas eu gosto tanto de cuidar da peça, do detalhe. Então tem que tomar esse cuidado, tem que encontrar esse equilíbrio. Eu gostei do nome que você usou, uma atividade prazerosa, né? É verdade, às vezes a pessoa não tem essa clareza e fica com aquela cobrança na cabeça. Eu tenho que ser do operacional, tem que ser, mas para ela é prazeroso aquilo. Então, Claro, às vezes, em algum momento. Limite, né? Mas é prazeroso. Às vezes, em algum momento, você pode escolher estar ali fazendo o operacional por prazer mesmo. Mas sabendo que a tua responsabilidade E o segredo é o equilíbrio, né? Você não deixar passar, ficar muito tempo no prazeroso ou nas atividades secundárias e deixar o estratégico de lado. Porque é aí o que estratégico que realmente desenvolve o negócio. Exatamente. O Lucas, ele tem uma métrica que ele fala. Pessoas, processos,
E resultado. E resultado. Então, é pessoas, primeiro. Sim. Quem está contigo. Depois processo, claro. E objetivo, tem que ser claro. É o famoso óbvio, né? O óbvio pra quem tem que ser precisa... Óbvio pra quem, né? O óbvio, Óbvio o se óbvio você dita, precisa exatamente. ser Sempre, o tempo todo. E aí o resultado, né? Mas as pessoas, eu quero isso. Esse é o resultado. Sim. Aí quem são as pessoas que vão executar? E quais os processos estão claros? O que vai fazer? Por que essa cadeira tá ali? Tá no processo que não poderia estar? Sim. Né? E falando em pessoas, assim, ao longo desse tempo de podcast, como foi ouvir muitas histórias e realmente se conectar com pessoas? Teve alguma história mais marcante? Algo que... Eu acho que cada podcast transforma um pouquinho mais a vida de vocês, mas tem alguma coisa Bom, eu vou falar especial, por assim? mim, né? A gente Eu ouve falo por tantas histórias e a gente aprende muito desse lado aqui, né? Então a gente costuma dizer que toda vez que a gente sai daqui, que conversa com uma pessoa, ou duas ou três, a gente sai aprendendo coisas novas. Uau, não sabia que era desse jeito. Uau, ele teve uma dificuldade que virou um desafio, que hoje é um sucesso. Então teve várias histórias maravilhosas de pessoas que realmente construíram suas empresas, né, com jornadas incríveis, né? Então a gente fica maravilhado quando ouve histórias. Mas o que me marcou mesmo, acho que nunca te falei isso. Tem uma que fica no nosso Tem coração, uma que fica que eu fiquei impressionado. É que eu sou curioso, né? Eu gosto de coisas diferentes, doidas, loucas. E chegou não lembro o nome do rapaz. E ele deu pra nós, cadê a nossa lâmpada mágica? Tem alguma lâmpada? ali, ó. Anel, Mas anel. posso pegar? ali? Inclusive ele deu de brindes aqui pra gente. Ele é colecionador de peças antigas. Então ele tem muita coisa antiga que vale uma grana, né? Sim. Ou até fortunas, assim, algumas peças. Eu não lembro... Daniel, eu não lembro de quando que é essa peça de cerâmica, mas enfim, ele trouxe para nós, deixou como presente. E no dia, né, ele trouxe uma maleta. E começou a sacar alguns objetos ali incríveis. Começamos a falar da loja dele, da história e tal. Ele, inclusive, eu trouxe uma maleta para mostrar. Posso? Falei, claro, né? Põe eu na mesa. Primeiro ele arrancou aquele relógio antigo, sabe? De bolso. De bolso, maravilhoso, bolso. chiquérrimo. E o nome desse relógio era Pataca. Por que Pataca? Pode ser que eu erre agora, por ser Pataca, não sei se era alguma coisa com pata de elefante, alguma coisa que seja grande, porque tem os relógios de bolso pequenos. Sim. E o relógio de bolso que ele trouxe era grande, ou seja, era uma pataca. Então realmente era enorme e era um relógio de bolso. Ele deixou ali. Ele trouxe também, acho que uma bússola. Uma bússola. Uma bússola do ano do EPA. Sabe Deus de quando? Sabe dos Deus jesuítas. de quando? Isso. Dessa turma aí, sabe? Dele trouxe, que mais? Não fala a última peça, que é a última peça que eu vou chegar lá. Tá bom. Só pra montar o storytelling, né? Exatamente, igual de storytelling agora, exatamente. Aí ele trouxe mais algumas peças que eram incríveis e caras e coisas de colecionador. Isso aqui não tem preço. Eu falei, como é que vocês fazem se não tem preço, né? É isso que eu ia perguntar, ele compra essas peças? Ele ganha? Ele compra ou troca. Quando é colecionador para colecionador, eles trocam, né? Porque eles não conseguem ver valor financeiro, assim, valor emocional, tempo de história da peça, enfim, um monte de coisa fantástica. Aí, por último, ele arranca o negócio tudo embrulhado, assim, tudo escondido, né? E coloca expectativa. Ele põe na mesa e fala, esse daqui não é desse planeta. Meu, ET, certeza. Não acredito. Eu já tinha ido embora do podcast. E agora? Lá, suspense. E agora? Né? Aí ele começa a desembrulhar aquilo. E é uma pedra de ferro pesada, um meteorito vindo do espaço. Então não é realmente da Terra. Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Eu nunca vi. É maravilhoso. Olha e só. muito pesado. Era uma peça pequena. E pegava na mão assim, ele falou quanto pesava, mas era realmente pesado. E ele disse assim pra gente, estão sentindo uma energia diferente? E vocês? Aí, às vezes eu nem tava sentindo, mas só pelo agora, fato né? que ele falou. Agora eu senti. Até eu tô sentindo. Você viu como... Eu acho que não tinha nada, hein? Viu, Daniel? Você tá me ouvindo, né? Você tá sentindo? Eu falei, claro que tô. Com certeza. Você sentiu? A gente entra no clima. Quando a gente abre essas pedras, porque é uma pedra que vem de fora, tem todo esses negócios que vem
dos outros planetas e tal, meteorito, tem essa energia. Eu falei, tô sentindo. Mas então eu nunca tive contato com o meteorito, sabe? Olha só, e isso que é o mais bacana de ver o propósito de vocês. Quando na vida você ia conhecer uma pessoa no teu dia a dia que trouxesse uma maleta de coisas antigas que tivesse meteoro dentro. E nunca. Não, nunca. Exatamente. Nunca, né? Jamais. Então, realmente, o objetivo do podcast é conectar pessoas. Tá conectando. Tá conectando. Tá funcionando. Então, pra mim, essa foi marcante. uma experiência bem marcante. Não sei pro Ismael qual Foi bastante marcante essa experiência. Você trouxe isso, vem a memória do podcast que a gente fez e tudo que aconteceu ali naquele momento. A textura da pedra. Uhum. Até eu tô querendo ver essa textura pedra. da pedra. Qual é o número desse podcast? Vou Pra mim levantar. assistir. Vamos fazer aqui. Lá, ó. Vamos mandar pro Daniel. O Daniel, a loja dele é o Arco da Véia. Ah, Olha faz só. O sentido. nome faz jus. E Um abraço, ele inclusive, pro Daniel. comercializa Comercializa itens antigos. antiguidades, né? Tudo que for de antiguidades, né? Aí ele achou um meteoro, Deus. Eu não lembro. Eu enfim. tava tão energizado, né? Que eu tava sentindo ele todo. Tô sentindo, eu não lembro. Acho que ele trocou com, né? aqueles- Ok. O episódio, pra quem quer Bom, mas ainda bem acompanhar... que não era um ET. Não era um ET. Não. Era Mas quase. Falei, como que daqui não tem como? O episódio, pra quem quer acompanhar esse podcast que o Lucas acabou de falar, é o número 85. 85. Daniel Júnior. Eu já tenho tarefa de casa. eu Olha vou só, fazer. vamos Episódio acompanhar aqui 85. agora, né? Falando de storytelling. Olha a Storytelling. importância do storytelling hoje em Bem dia, né? contado, E bom, né? uma história bem contada, como chama a atenção, né? E fica na história, olha, fica na mente da gente, Tá né? marcado. E pra todo mundo marcado. eu conto desse jeito. Eu Sim. invisto esses minutos aí. E Valorizando. são- Os outros itens. Pra e- chegar no item final. Não, e esse é fundamental, né? Esse fica todo mundo no suspense, É, né? porque Ah, se ele spoiler. chegasse, ele abriu uma maleta tinha um Não. meteoro. Legal. Você viu? O Mas na hora segredo. que você falou que tava embrulhado. Não, e Pesado, o né? segredo do storytelling é exatamente isso, né? É você se conectar de uma forma como se você estivesse vivenciando aquele momento. Porque isso faz Novamente. toda a diferença, né? A gente já estava aqui na expectativa, né? E agora? O que vai acontecer? Não tinha nada lá embaixo. Mas é o segredo do storytelling. É o segredo. E é o Com story. certeza. Aham. Pra mim, o podcast e esse podcast que pra mim marcou, ele tem uma referência ao podcast de hoje. É o podcast que para mim, nesse período, e depois de tudo que aconteceu através de um podcast, tá? Tudo que aconteceu pós esse podcast, pra mim o que marcou o podcast foi com a Cris e com a Gabi. Com a minha mãe. Porque através desse podcast, Lucas, a gente se conectou com e oportunizou Sim. muitas oportunidades de empreendedoras que passaram por essa mesa, que falaram dessas Muitas. histórias, que Muitas. trouxeram pra gente histórias fantásticas de mulheres empreendendo, que mudaram, né, que esse projeto incrível das empreendedoras de Colombo. de Colombo, que dá essa oportunidade para as mulheres. Hoje, a Vanessa, né, Sim. ela veio através dessa conexão com a conexão Cris, né? também. Dessa oportunidade que a gente levou para as E eu, empreendedoras. Né? Pensando agora aqui, eu nem sei como a gente se conheceu. A gente se Você sabe? conheceu. Não, Alguém a gente através indicou a da Emanuele. Ah, ela Emanuele. veio fazer. A Emanuele. Eng. Esposa do Lucas Do- Eng. Aham. Eng. Acho que- Aing. Aing. Acho que se lê Aing. Aing. Tá. Mas se ele escreve Eng. É. EY. Isso, é. ENG. Então, para mim, o Tá que maluco. marcou foi essa... porque está dentro do nosso propósito. Sim, e veio Está realmente, relacionado e foi à uma conexão. oportunidade para as mulheres Sim, empreendedoras com certeza. e realmente abriu portas para o grupo. Uma oportunidade não só de vocês entrevistarem mulheres, mas das mulheres terem voz. Então foi muito especial, com certeza. Então, E essa questão da voz com propósito, né? E as empreendedoras de Colombo têm que agradecer aqui a Cris, maravilhosa, a Cris incrível. Gabi, né, Gabi? Ai, sim. Mas, com certeza, gente, eu acho que foi através das empreendedoras de Colombo que a gente se conheceu. Né? Foi um convite que a gente recebeu aqui. E tenho certeza que muitas das nossas empreendedoras de Colombo já passaram por aqui. Sim, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo nas fotos lá do podcast, que é uma das nossas. E isso que vocês comentaram, que muitas histórias passam aqui, através da Conexo, acontece muito com as empreendedoras de Colombo. Né? Colombo não é uma cidade tão grande, é a região metropolitana de Curitiba, e nós temos esse grupo, e o grupo é formado por mulheres que estão distribuídas por toda a cidade. Então eu falo, se não existisse as empreendedoras de Colombo, eu jamais, talvez, conheceria você. Exatamente. Jamais conheceria sua história. E a gente ia passar uma pela vida da outra na mesma cidade, sem saber. Então, quantas oportunidades a gente tem de se conectar. Por isso
que, né, o propósito, né, do Conexo deveria ser um propósito de vida para as pessoas, né? Se conectar, a gente está sempre fazendo esse network e ter a oportunidade de conhecer outras histórias incríveis. Inclusive, também, né, em nome da equipe da Conexo aqui, gostaria de mandar um abraço para a Cris, a Gabi que está aqui com a gente, né, compartilhando a mesa. Então, queria agradecer, Cris. Obrigado por ter esse propósito maravilhoso na sua vida também de entregar, de poder promover esses encontros, essa entrega. Assim, tô engasgado aqui, mas de emoção, porque foram tantas histórias, tanta coisa que a gente não consegue mensurar, Lucas. A gente não consegue mensurar o quanto a gente impactou, o quanto as mulheres que estavam em casa, pensando, eu tenho que ficar em casa mesmo. E aí, através de um episódio de uma empreendedora que veio aqui no nosso podcast, bom, dá para empreender, eu consigo empreender com costura, eu consigo empreender com isso, eu consigo empreender. Então, diversas histórias, eu consigo fazer um bolo para vender. A Fran, da Florenzi. Então, participou aqui com a gente também. Olha, eu consigo empreender através de bolos, por exemplo, fazer bolo para vender. Então, são histórias que a gente não consegue mensurar o quanto a gente contribuiu na vida das pessoas. Sem dúvida. Através de um movimento que foi criado, mas através de uma conexão que a gente fez. Então, um abraço para a Manu também, que fez a primeira conexão. A primeira ponte. A Emanuel, Lucas, parceiro nosso aqui também, sócio do projeto. O esposo da Manu, né? O esposo da Manu, que fez a conexão para a Manu estar aqui. Sim. Então, eu conheci o Lucas participou, fez a conexão para a Manu participar. E aí a Manu fez a conexão para participar. Aproveitando que o Ismael tá distribuindo abraço, queria mandar um abraço também para o Meteorito, né? Que marcou para mim. Com certeza. Eu achei muito importante. A brincadeira. Eu adorei a história do Meteorito. Muito bom a conexão com vocês, com a Cris, sua mãe, você, Gabriela, que trouxe muitas mulheres para participar. E pra gente também, desse lado aqui, é muito bom, né, ter esses momentos de troca de informação e sentar desse lado para ouvir também, né? Porque a gente, hoje, graças a Deus, mudou bastante. Mas antigamente, eu vou falar de pouco tempo atrás, tá? 10, 15 anos atrás, a vertente empreendedora que era exposta no mercado era só masculina, né? A gente só via a grande maioria, né? Quem tá por trás? Quem é o empresário por trás? Não, hoje são empresárias, empreendedoras, né? E com todas as funções ali, com casa, filho, mais um monte de tarefas. E você sabe, Lucas, que a gente tem que colocar cada vez mais essas mulheres no mercado de trabalho. Você estava, Vani, no último encontro? Não, eu estava em São Paulo. O nosso encontro de março, ele é um encontro que a gente fala, já veio criando um histórico de falar sobre violência contra a mulher. E foi agora, em março, teve esse encontro e foi bem impactante. Foi assim, um momento bem importante de troca, de ouvir histórias difíceis. E realmente a mulher teve as conquistas em muitos poucos anos. Se a gente for ver bem, há 100 anos atrás, a mulher não tinha direito a voto, ela não tinha nem direito de pedir separação. Ela era casada e obrigada a ficar casada por muitos anos. O homem que decidia se separar. O homem, o pai, o irmão, alguém da família do sexo masculino. Então, assim, a gente for ver, eu não vou lembrar os números, mas, se não me engano, a Lei Maria da Penha não tem 20 anos. Então, há 20 anos atrás não tinha uma lei especializada para proteger essas mulheres. Claro, isso falando, né, do cunho violento e perigoso de toda essa história. Mas também a promotora que foi a orientadora dessa palestra, e foi assim, sensacional, ela falou várias vezes, ela falou como a gente tira essas mulheres do ciclo da violência, como a gente fortalece essas mulheres, empoderando elas no mercado de trabalho. A mulher que tem condições de sustentar uma casa, uma família, ela não precisa viver um comportamento, viver um relacionamento abusivo ou aceitar um comportamento agressivo. Então é isso. Então a nossa função, quando a gente fala de mulher, é sempre servir de exemplo, de inspiração para outras mulheres que todas são capazes de ter seus próprios negócios. Ela não precisa estar na frente de uma empresa com 100, 200 mil funcionários, mas ela pode estar empreendendo com bolo em casa, ela pode estar costurando, mas ela tem sua renda, ela tem sua... eu acho que tem a sua honra, né? Você se sente fazendo a diferença no mundo. Que eu acho que é isso que não só as mulheres, os homens, todos nós temos que ter. Mas assim, como a mulher ainda acaba sendo sexo frágil, tem exatamente isso. Agora, esse empoderamento. Essa questão do sexo frágil, de quanto a mulher hoje, o quanto ela mudou em pouco tempo, né? A gente vê essa diferença. E eu diria até, queria só complementar o que a Gabi falou da importância do financeiro. A partir do momento que ela consegue ter alguma renda, porque hoje acho que ela ficava muito
empresa, né? Eu não Sim. tenho condições de bancar a Aceitava. família, de bancar, Condição. cuidar dos filhos. Como é que eu vou fazer? Então, eu acabava aceitando muita coisa. E hoje ela tem mais oportunidade. E isso é fundamental. E eu fico muito feliz quando a gente ouve essas histórias, né? E que a gente serve de fonte de inspiração para tudo isso. E seja através, né, do bolo, seja através de uma costura, seja através de uma segunda renda, né? De repente, com uma revenda de algum produto. Inclusive, eu vou falar, ó, a Flora Pura vai lançar revenda aí em breve. Olha! Ó o jabá, ó o jabá. Lançamento aqui na Conex. Eu adoro, é isso aí. Você viu que a gente já tem empreendedora que a gente não perde uma oportunidade. Não pode perder de fazer o oportunidade. business. Mas isso é muito importante. E a gente vê o quanto isso vai fazendo a diferença na vida dessas famílias. Dessas famílias. E isso é importante, porque a gente fala de mulheres, mas sempre por trás das mulheres tem uma família. Né? E isso engrandece a família. Eu acho que deixa ela mais segura também. E assim, até posso falar pela minha experiência, mas garanto que vocês devem compartilhar disso. O homem se sente completo de ter uma mulher que agrega, né? Eu acho que nem o homem quer ter uma mulher submissa ou que esteja assim por debaixo. Pelo contrário, que esteja caminhando junto, ao lado, desenvolvendo na criação dos filhos, no cuidado com a casa, no desenvolvimento dos negócios. A gente soma quando a gente se respeita mutuamente. E ao mesmo lado, a gente perde quando diminui uma pessoa ou tira dela a oportunidade de expressar o que ela tem de melhor. Com certeza. Uau! Uma Uau. aula aqui. Gente, eu queria só fazer mais um Por favor. complemento aqui das empreendedoras de Colombo. Eu sou muito grata mesmo às empreendedoras. Eu falei que há muito tempo eu tenho 2 escolas em Colombo. E eu sempre fiquei na retaguarda, né? Sempre fui a pessoa dos bastidores. E o meu primeiro movimento de ir para a linha de frente foi em Colombo. Então, eu tenho um orgulho muito grande. Foi num evento das empreendedoras, foi num evento de dezembro. A gente teve uma festa de final de ano. A nossa festa é bem bonita. É uma festa linda, inclusive. E foi na primeira vez que eu sentei à mesa junto com as meninas. E eu estava com uma gestora de cada uma das escolas, né? Eu tenho a Atos e a Influx. E a hora que a gente estava na mesa, aquele primeiro momento, tipo assim, eu sou da escola de inglês Atos. Daí eu sou da Influx. E daí todo mundo ficou aquele silêncio na mesa. Daí, mas, né, concorrente, uma do lado da outra, e daí eu do lado. Eu sou a Vanessa. As duas. Daí ficou aquele assim, nossa, e pode. Né? A gente falou, gente, áreas diferentes, metodologias diferentes que se complementam. E a gente quebrou um pouco essas barreiras. E eu falei, isso para mim foi muito importante, porque eu sempre fiquei com muito, né, aquele receio, como as pessoas vão ver isso? Como que elas vão enxergar? Mas ela tem 2 marcas. Eu lembro que teve situações, gente, assim, ó, que foram numa escola, eu tava lá, dei oi, tudo bem? Daí foram na outra, eu falei, meu Deus, eu falei assim, e agora? Eles vão me ver aqui, o que eu faço? Né? Aquela crença nossa de que não pode, né? Um é concorrente do outro, como é que as pessoas vão entender? Então, quando a gente dá esse próximo passo e fala que sim, a gente pode se complementar, né? Olhando sempre para o nosso cliente, o que é melhor para o cliente, como que a gente pode, né, suprir tudo isso. Nossa, foi uma quebra de paradigmas ali, de crenças muito grande. Mas a Vanessa tá na nossa frente 1000 anos, né? Porque nada é melhor do que ela ser concorrente dela mesma. Eu amei. Se eu fosse abrir uma outra empresa, eu ia abrir uma empresa do mesmo lado. Eu vou abrir uma concorrente. Já sei como é que eu vou ser minha concorrente. Não é? Não, na dúvida, né? Você pode escolher A ou B. Você tá de parabéns. É uma visão de negócio que... E muito preocupado com foco no meu cliente lá na ponta, né? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente sempre fala. O que o cliente precisa? Como que eu posso entregar? Né? Essa questão ela é fundamental. Então, e agradeço de novo as empreendedoras que me deram essa super oportunidade. Gente, depois, no segundo evento, conheci a Bruna Esmanioto, que daí me trouxe para Curitiba, e daí já comecei a participar, né? Vocês estavam me perguntando de quantos grupos eu participo, né? Eu contei assim, acho que deu uns 5, 6, né? Por aí. E eu falei da importância do movimento. Não dá pra convidar a mulher que gosta dessas coisas, porque a gente diz que sim. Sim, pra tudo. Esse é o perigo, esse é o perigo. Tem mais um grupo, sim. E vai entrar nessa questão da conexão. A gente acredita muito na conexão e na importância, né, de virar inspiração. Eu falo que, gente, minha maior missão, meu legado, eu falo, gente, inspirar mulheres. Não é? Gente, você pode. Se a gente chegou até aqui, cada um pode fazer isso também. E é muito legal ver essas histórias, tanto, né, de homens quanto mulheres, mas dentro do grupo que eu tenho mais intimidade, mulheres que começaram assim, muito simples e não tinham nem MEI, que é o mínimo, né? Que hoje um apoio de
um documento, assim, né, apropriando você dessa empresa. Elas não tinham nem CNPJ e-mail, então a gente começou formal. assim, o primeiro movimento dentro do grupo foi formalizar pequenas empreendedoras que não tinham MEI. E daí, MEI que viraram simples e que estão se destacando. Então, nós temos lá dentro casos de sucesso. Minha mãe, né, tem uma grande responsabilidade nisso. Com certeza. Mas outras mulheres que vêm junto, assim, a GRA, que tem muito legado em educação empreendedora. Né? E esse então, é um dos grandes diferenciais, inclusive, do grupo, né? A preocupação com conteúdo, com trazer conhecimento, com formar, né, essas mulheres. E isso, gente, educação é tudo. Né? Então, a formação que as meninas, as empreendedoras de Colombo, né, ela é fundamental, gente. Então, super recomendo. Educação e conexão. O nosso encontro é mensal, uma vez por mês, normalmente não, todas, é uma segunda-feira à noite, não sei, às vezes é a segunda do mês, às vezes é a terceira. E como que funciona, Gabriele, para participar? Só as empreendedoras de Colombo podem participar? Então, o nosso grupo no começo, ele era mais fechado, era um grupo específico para a cidade de Colombo. Aí, com o passar do tempo, o grupo cresceu e nós também temos a intenção de deixar o grupo como legado, então ele não podia ficar tão atrelado aos nossos nomes. E a gente se associou à SIC, que é a Associação de Comércio e Indústria de Colombo. E daí agora, você sendo associado à SIC, você pode participar do grupo. Mas o grupo é 100% feminino. Então, a gente sempre traz nomes femininos, tanto para palestrar quanto para participar. Legal estar atrelado a uma associação comercial, porque eles também têm muito apoio de instituições como o Sebrae. Acredito que vocês também, pelo nome forte muito, que o Sebrae tem, né? é bem forte no nosso grupo. E apoio, respaldo e potencializa o efeito do grupo, né? O grupo cresce e perpetua. Cresce e perpetua. E chega mais longe, né? Acho que isso é fundamental. Inclusive, a gente veio participar de alguns cursos do Sebrae aqui em Curitiba também. Então, eu acho a Vanessa falou de participar de muitos grupos, mas os homens têm muitos grupos. Né? Os homens fazem muitos encontros. E as mulheres tinham esse assim, deixava pra depois. Também, né? Ai, não, mas é que eu não vou conseguir sair à noite, as crianças, a família, a casa, o marido. E o homem vai no encontro, ele tem a janta, ele vai na janta. Vai, né? Ele vai, porque a mulher tá lá, fala, não, pode ir, vai tranquilo que eu fico. Então, nesse dia, é um dia que a gente incentiva as empreendedoras. Olha, dá pro marido ficar em casa sozinho com as crianças, dá pra você não voltar pra casa hoje e vir direto pro encontro. Eu fiquei domingo, segunda e terça de noite em casa. E ficou tudo bem, né? E tá tudo bem. Foi fácil, não foi. Na terça-feira, tá chegando. Aí vocês começam a valorizar mais o trabalho das meninas também, né? Tá chegando, calma. Viu? Por isso que a gente tem que ter uma mulher ao nosso lado. Não, é homem, né? Porque o homem aí, ó, tá ouvindo, né? Oportunize isso pra sua esposa. Fique em casa com as crianças. Não tem aquela cultura retrógrada, né? É isso aí. Antiga. Não, tem caso não, tem que realmente mas evoluir, eu sinto sabe? essa mudança, sabia? Eu sinto que os pais estão muito mais presentes, que os homens estão muito mais parceiros. Tá muito legal. Eu vi esses dias um meme muito simples, mas era muito real. Falando, o pai levou a criança no pediatra. O pai sabia o remédio que a criança tomava. O pai conhece a médica, o pai já foi na médica uma vez, mas hoje os pais sabem. Então, assim, os homens fazem muito parte da participação. E que bom que isso tá mudando. Mas igual eu falei, da mesma forma que as leis de proteção contra as mulheres são muito recentes, a mudança é recente, mas ela é perpétua, né? Essa mudança que a gente visualiza hoje, ela vai perdurar. E bacana esse legado que vocês estão deixando. Gente, tá dando o nosso tempo ali, tô acompanhando na tela aqui. As tagarelas aqui. Prepararam? É verdade que a mulher fala mais mesmo? Curiosidade. Olha... Diz que 35 mil palavras, os homens 7. 7 mil? Dia, já ouvi falar. Olha, eu garanto isso pra você, porque eu tenho 2 filhos em casa. Eles não falam 7. Eles não falam. E eu puxo os assuntos pra todo eles dia. ficam na caixinha. Assim, já deu. Falou por todo mundo hoje. Eles ficam naquela caixinha do vazio, né? Tipo, na caixa vazia. Você tem 2 filhas, né? 2 meninas, então... E são bem tagarelas. Né? Bem tagarelas. Quando meu marido chega em casa, ele fala assim, claro que eu não consigo falar nem as 7 mil, porque vocês não deixam. Aqui em casa ninguém me deixa falar. Eu tenho que as falar. 7 de direito dele. Eu vai dar assim, ó, 35, 40, 50, porque eu falo sozinha às vezes. Eu trabalho, sou gestor comercial lá da empresa e tenho outras coordenações de algumas áreas. Eu acho que dá umas 6 mulheres para 2 ou 3 homens, né? No sexo frágil é o masculino. Aqui a gente é minoria. Aqui a gente é minoria. Nós não temos voz aqui. Exatamente. Mas é muito legal. Mas a gente agradece esse olhar de vocês para o universo feminino e proporcionar essa oportunidade de um podcast
um pouco mais cor-de-rosa, vamos dizer assim, Isso. né? O Conexo mais cor-de-rosa. E agradecendo novamente, né, gente? Eu acho que essa oportunidade que vocês estão dando aqui pra gente, em especial, é um presente, né? E também não só a oportunidade, mas também feliz de ouvir a história de vocês. Porque eu já vim aqui algumas vezes, mas né, essas curiosidades, como começou a Conexo, como vocês se encontraram para fazer esse projeto fluir. A gente fala pouco, é verdade, porque a gente é mais pergunta. A gente mais ouve, né? Então, e por isso que a gente fez questão, né, de perguntar hoje para vocês, não, conhecer um pouquinho, não tem pauta, tá, gente? Hoje era realmente introdutório. Nós suspendemos, né, invertemos aqui, né, o nosso plano, né, hoje. Bom, para você que acompanhou essa nossa conversa, se familiarize com isso, porque vai acontecer mais vezes. Podcast sendo conduzido por mulheres, com histórias femininas, trazendo empreendedoras, trazendo todo esse universo que é muito importante para nós. Então, você que é mulher, você que também é homem, fique ligado aí. E vocês, obrigado por estar participando, por ter aceito essa nossa ideia e estar somando com a gente. A gente desse lado aqui está muito feliz. Eu tenho certeza que é o início de uma linda e grande jornada para nós e para quem está acompanhando aí. É isso aí. Agradecer, né, Lucas? A todos também, agradecer a todos que contribuíram para que isso aconteça, aos nossos seguidores que nos acompanham. É por vocês que a gente consegue fazer tudo isso. É por vocês tudo isso, né? Que se não tivesse as pessoas que nos acompanham, não faria sentido a gente estar aqui do outro lado, né? Então tem uma grande importância você que acompanha o nosso trabalho, você que divulga o nosso trabalho, você que compartilha, né, os nossos conteúdos, e a gente chega mais longe em mais pessoas que a gente precisa chegar, né, Lucas? Com certeza. Obrigado também por aceitar o desafio, né? Hoje já se fazem mais de 2 anos um podcast, mais de 190 histórias passaram por aqui. E obrigado por você, obrigado a toda a equipe da Conexo que esteve aqui, está com a gente fazendo isso acontecer. Eliseu, Fran, a equipe da Vulgata, o Betinho que nos acompanha aqui. Então, hoje, do fundo do coração, só agradecer, né, Lucas? E meninas? Maravilha, mais uma vez muito obrigada. Feliz em contribuir, acho que compartilhamos histórias, falamos de coisas importantes, né? Coisas que precisam ser faladas. Fica aqui o meu muito obrigada e até a próxima. Eu queria muito agradecer novamente a vocês, gente. Obrigada, Ismael. Parabéns por ter se superado. O falar em público, gente, ele não é fácil. Olhar para as câmeras, né? E assim, parabéns pela tua decisão de ter aceito. Parabéns ao Lucas por ter, né, complementado ali, ser o porto seguro em alguns momentos, né, Ismael? Mas parabéns pela história de vocês. Fiquei muito feliz mesmo em ouvi-los. Já é minha 3ª vez aqui com vocês. Né? Normalmente a gente vem contar nossas histórias e hoje a gente veio ouvi-los. Então, muito obrigada. Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada, parabéns. E obrigada por acreditar nesse projeto, colocando as mulheres em evidência. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Um sucesso. Muito obrigada. Obrigada mesmo a todos, né? Gente, para você que nos acompanha, então fique ligado nas nossas redes sociais. Siga a Conexo no Instagram, @Conexo_empresarial. Siga também a gente no YouTube, @Conexo_empresarial. E toda semana, conteúdo novo para vocês e agora com novidade, com a mulherada. Um abraço e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.